assim? Me fale mais sobre isso. Pode falar. Começamos o nosso podcast e hoje, gente, não sai daí. Todo mundo é filho de alguém, né? E o tema pais e filhos, como se comunicar com seus filhos das diferentes maneiras em cada etapa da vida, né? A criança, o bebê, a primeira infância, a criança maiorzinha, o adolescente. Como conversar com seus pais e também muda, então muda muito. E nesse conversar tem toda uma parte terapêutica envolvida do início ao fim, né, Leandro? Com certeza. A vida é se relacionar. Não é? Exatamente. E pais e filhos é um tema que está sempre ali, né? Nas terapias. A relação pais e filhos é o que sustenta os terapeutas, né? Não é? Não tem como. A vida, né? Os pais são os portais para a vida, né? Então, tudo envolve relação entre pais e filhos e a gente replica os modelos de relação. Verdade. Quando a gente não resolve, é óbvio. Quando a gente elabora, a gente muda. Então, por isso que... E é engraçado você falar isso, porque às vezes tem pessoas que falam assim, que acham que, eu vou fazer terapia só falar mal de pai. Não, não é falar mal de pai, pelo contrário. Eu falo que a terapia, principalmente na constelação familiar, por exemplo, é buscar harmonizar, é trazer um caminho para o amor, é elaborar. Né? Não, então, é gostoso pensar assim. Muito bom. Não, minha filha me ameaça, né? Porque ela faz terapia, aí qualquer coisa que acontece em casa, ela fica, eu vou falar isso pra tia Letícia. Olha que coisa boa. Eu falo, filha, pode falar tudo que você quiser. Ela não vai reprimir, ela não vai recalcar, ela vai ser uma adulta saudável, uma adolescente saudável. Mas eu reparei que ela tem coisa que ela não quer falar pra não expor a gente. Eu acho que eu vou falar mais pra liberar. Solta, pode soltar, né? E aí que entra, quantos anos ela tem? 13, vai fazer 14. 13 ainda tem uma troca, né? Aí que, no caso, por exemplo, às vezes os pais acham também legal você falar que eu também atendo criança. E atendo criança online. As pessoas falam, Leandro, dá certo. Até os terapeutas falam, sim, gente, eu atendo com a psicanálise online ainda. Que delícia. E uma coisa legal, Karina, é a troca, é a devolutiva, né, do terapeuta. Porque quando é criança e adolescente, a gente constrói o vínculo com o paciente, com a criança e com o adolescente, mostrando, né, que o que ele fala ali é de extrema ética e sigilo, porém, ele ainda tem pais responsáveis por ele. Então, a gente faz essa ponte. Então, é bacana. Isso é um exemplo até de levar. É uma fonte de informação para os pais, né? Quem tem medo de pôr filho na terapia, é uma fonte de informação. Você vai receber ali coisas que você não imagina que seu filho está manifestando. Não é um relatório, né? A gente está ali para ajudar realmente nesse, igual é o tema de hoje, na comunicação. Falando em comunicação, então, fica aí, porque a gente vai trazer assim, a comunicação em cada etapa. Então, eu vou comentar na comunicação, Leandro, e você vai dando a terapia no meio disso tudo. Lembrando que o tema de hoje é a comunicação entre pais e filhos. Como que a gente pode melhorar essa comunicação entre pais e filhos? Em outros podcasts aí você vai achar a gente falando sobre a comunicação conjugal. Aí também sustenta o terapeuta. E tudo faz parte. Legal que as pessoas não têm coragem de me dizer que querem trazer isso para a sala de aula, para os treinamentos de comunicação e persuasão. Mas é onde mais se beneficiam. Então, a pessoa vem para uma formação profissional e fala assim, nossa, aprendi a falar com os meus filhos. Olha, aprendi a falar com os meus pais. É bom demais, né? É maravilhoso, a gente se comunica. Não é? Eu fiz até uma colinha aqui que eu não quero esquecer. Então, vamos lá. Comunicação com o bebê, como assim? Desde recém-nascido. E eu quero comentar que eu tive 3 e o último está com 8 meses. Então, ele veio muito tempo depois. Eu era aquela mãe observadora. Nossa, como foi diferente. Eu não me comuniquei com os meus 2 anteriores, né? A mais velha do meio, como eu me comuniquei com o baby. E aí eu quero trazer, Leandro, a gente pode comentar um pouco, que a gente ama física quântica também, o princípio quântico da observação. Eu falo que a comunicação começa por saber observar. Ali está a fonte do briefing, que é a informação que a gente precisa. E eu falo, enquanto eu não sabia nada, nenhuma técnica de comunicação, o que me salvou na conexão com as pessoas e até no mercado de trabalho foi a capacidade de observar. Observar o quê? Tudo. A situação, a pessoa, padrões dela, não só verbais, estéticos, hábitos e tudo mais. Ser uma pessoa observadora. E na física quântica, inclusive, a gente é colocado como o observador do universo, não é assim? Isso já é comprovado, né? Cientificamente na mecânica quântica, isso já foi comprovado há muito tempo, não é de agora, né? Que o ato de observar altera o objeto.
Exato. Né? Então, quando foi feito aquele estudo da dupla fenda, né? Então, né? E isso na física. É. Né? Então, a física quântica, ela aprimorou. Então, o ato de observar, ele altera a nossa relação. Exato. Porque quando eu observo, eu vou buscar entender. Eu estou trazendo a minha atenção e depois eu posso trazer o quê? A minha intenção. E aí é importante, olha só, se o ato de observar altera o objeto, faz todo sentido um livro que eu li uma vez que chamava Mãe Côncava, Mãe Convexa. Que só o que você pensa sobre o seu filho já faz ele ter aquele comportamento. Agora, você imagina a mãe que está aqui pensando assim, meu filho é terrível, meu filho é uma peste, meu filho é isso. Você não precisa nem verbalizar. E olha que a gente verbaliza, né? Só de sentir a criança corresponde. É incrível. Então, cuidado até com a maneira como você o observa. Observar aqui, no caso, é observar sem julgamento. Sim. E aí o bebê, como que vai conversar com o bebê? Uai, ele não vai falar, quer dizer, ele vai falar por linguagem corporal. Já estão estudando, ainda bem que agora estudam, que os sons do bebê querem dizer coisas mesmo. E o que eu observei, por exemplo, o meu, eu falo que ele começou a falar comigo e pedir, e avisar a hora que ele queria mamar com 3 meses. Mas era batata, e as pessoas, aquele olhar desconfiado das pessoas, né? Falam, não, ele quer mamar agora. Né? E ele começou, e aí, por coincidência, ele desenvolveu um padrão verbal que parecia que ele estava falando lé. E lé em francês é leite, né? Falar até isso, gente. A primeira palavra dele em francês. Fala francês, então ele tá conseguindo se comunicar. C'est pour ça. E aí ele falava lé, e aí ele foi mudando. Então, assim, nossa, é muito fácil me comunicar com o meu bebê desde que ele nasceu. Porque como eu estava muito pronta para observar, toda terapêutica, toda trabalhada no Theta Healing, com tempo dedicado a ele, parei tudo porque eu queria olhar para ele. Então, gente, não é difícil entender o que seu nenê precisa. Mas olha só o que você falou, né? Por isso que a gente fala, né, que a psicanálise, ela é atemporal. Porque o que Freud, da onde que Freud começa a desenvolver as grandes teorias da psicanálise, né? É da relação com a mãe, com o filho. Então, por exemplo, já é comprovado, né, na teoria, que grandes adoecimentos, né, psíquicos vêm da relação da mãe com o filho nos primeiros anos de vida. Então, o olhar é extremamente importante. Olha só. Porque a criança, ela se sente vista. A mãe é tudo pro filho. Então, aquela mãe que não olha o filho, aquela mãe que não sustenta esse carinho, essa troca, essa empatia, isso pode desenvolver problemas gravíssimos, como esquizofrenia. Então, muitas doenças psíquicas, elas são desenvolvidas nos primeiros anos de vida. Elas podem ser engatilhadas depois, mas grande parte das doenças socioemocionais, elas são desenvolvidas nos primeiros anos de vida. E você falando de comunicação e física quântica, já é comprovado a importância da fala com o bebê desde a barriga. Exato. Que o bebê sente. Porém, uma pesquisa científica comprovou esses dias, não sei se você viu, ela é muito recente, se eu não me engano, ela é desse ano, que quem chega o espermatozoide que chega ao óvulo não é o espermatozoide mais rápido, é o espermatozoide que melhor se comunica com aquele óvulo. Ai, gente, então, tudo é comunicação. Tudo é comunicação, a comunicação já vem. Ou seja, já é um jogo de sedução ali também. Sim. Tem que conquistar esse óvulo. Tem que conquistar, tem que ter coragem, né? É isso mesmo. Se soltar. E aí a gente tem uma mania, pai e mãe, muito, muito besta, que é como a criança não fala, entre aspas, a gente acha que ela é surda. E você fica falando coisas na presença do nenê que não deveria falar, porque ele está ouvindo, ele começa a entender muito antes de falar. Dormindo, que é como é que chama no Theta Healing? São as memórias flutuantes. Memórias flutuantes, então você imprime memória flutuante, a gente vai explicar isso num podcast adequado para todo mundo entender. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, começam a falar as coisas perto hoje do João Paulo. Porque o inconsciente está aberto. Está aberto. O consciente não, mas o inconsciente está aberto. Ela está dormindo, mas ela também está escutando. Eu protejo o meu baby, inclusive da falação. Eu falo, ele não é surdo não, para de falar isso, por favor. Para. Falando dele, imprimindo rótulo. É muito solitário esse papel meu se eu estiver rodeada de gente que não sabe. Então, eu prefiro que
todo mundo acesse essas informações. Leve isso muito a sério, muito a sério. Cuidado com o que você fala, a maneira como observa, se tem julgamento ou não. Observe para entender. E aí vou dar uma dica de espelhamento. Espelhamento é uma técnica de conexão imediata para você estabelecer rapport. E as pessoas conhecem o rapport só por espelhamento gestual. Então, se eu quero te espelhar agora, faz algum gesto. Eu estou conversando com você. Aí eu disfarçadamente vou lá e faço também. Você começa a espelhar, você começa a gerar conexão. Só que aí existem 7 espelhamentos. Você espelha a velocidade da piscada do olho, você espelha a respiração, você espelha o movimento da respiração, inclusive. E aí, quando eu tive acesso a essa informação, já comecei com o meu segundo filho, Frederico, que era para fazer ele dormir, ele não queria dormir, e eu falava, então eu vou espelhar a respiração dele, eu estou respirando diferente dele, eu estou com ele no colo, ele está com aquela respiração ofegante e eu tentando, totalmente incompatível, então não está gerando conexão ali. Então eu comecei a entrar, eu começo a respirar, fica a dica aí, fazer o nenê dormir. Eu começo a respirar na mesma velocidade que ele, que é mais rapidinho. Quando eu vejo que a gente está parecendo assim, que a gente está totalmente junto, aí eu começo, porque é sobre acompanhar e conduzir, né? Para você persuadir, é você que está conduzindo. Aí eu começo a conduzir a velocidade de respiração, o nenê começa a te acompanhar, aí você também, a música que você estava cantando, que era mais rapidinha, você vai cantando mais devagar. Ó, fácil, fácil, mole, mole. Isso, mas por quê? Porque você tem a percepção do que a criança precisa, né? O que hoje nós percebemos? Infelizmente, embora nós tenhamos muito acesso à informação, as pessoas elas não transformam em conhecimento. Então, o que hoje a gente escuta muito? Ah, mas o bebê tem que entrar na rotina, o bebê não entrou na rotina. Oi, como assim? A rotina de quem? A gente precisa entender, na constelação a gente fala muito isso, né? O que é prioridade? Né? Hoje, os pais, eles são maiores, é óbvio, existe uma família, mas o que é a prioridade? É o bebê. Então, a gente precisa aprender o tempo das coisas. Então, para fazer o bebê dormir, às vezes não é o tempo que a mãe ou o pai gostaria. Então, mas hoje, quanto as pessoas estão disponíveis para abrir mão de alguns confortos momentâneos para ter um conforto maior depois? Porque quando consegue estabelecer com essa criança essa sensação de ambiência, de segurança, da criança, não é sentir a rotina, mas a criança sentir que ela tem um momento dela, que os pais estão ali para ela, né? E isso envolve afetividade, isso vai impactar nas próximas fases, porque, por exemplo, assim, a gente fala do bebê, mas uma fase precede a outra. Então, o vínculo que os pais criaram com o bebê vai preceder o vínculo depois da criança quando ela é maiorzinha, né? Quando ela começa a engatinhar. Na adolescência, a mesma coisa. Na fase adulta, então, mais ainda. Bom, então já vamos pular para a primeira infância. Saímos dos 2 anos, de 0 a 2. Estamos na primeira infância, que vai até os 7 anos. E aí... Só um pouquinho, importante a gente falar que, igual você falou, que você falou, não quis te interromper, da questão do espelhamento, né, e de acompanhar o fluxo. É assim, a criança, ela sente o ambiente. Então, por exemplo, na constelação a gente fala, ontem eu constelei uma paciente e o tema era essa questão do apego excessivo da criança à mãe, comparado com os outros, com o pai, com os tios, os avós. Mas por quê? Porque a criança sente o que está no coração dos pais. Então, por exemplo, assim, se você é uma mãe que você vai sentir que você se sente culpada em deixar a filha sozinha, você quer fazer tudo, você acha que é errado terceirizar, pedir ajuda. Pedir ajuda é terceirizar, isso é ruim. Então, a criança, ela sente o ambiente. O que você falou do João Paulo, né, dele ter uma comunicação com você, embora não tenha linguagem, porque a criança, o bebê, ele não precisa da linguagem, ele não desenvolveu a linguagem ainda. Então, é o sentir. Então, a criança, ela sente o ambiente. E o que você trouxe, de que às vezes você quer preservar os seus filhos. Eu atendo várias mães que trazem a mesma coisa. Por quê? Porque a criança, ela sente o ambiente. Não é porque a criança não tem a linguagem oral desenvolvida que ela não está se comunicando com o ambiente. Com tudo. Ela está se comunicando com tudo. Aliás, mas ela tá não vendo... sentir. Aliás, ela está vendo coisas que a gente não vê. Não vê. Já indo para o campo mais espiritual, né? E mais do que vê, ela está sentindo que é mais e registrando. Importante. Exatamente.
Muito bom. Bom, pulamos para a primeira infância. E aí, Leandro, eu quero comentar, observando a minha própria família, qual é a grande dificuldade dos pais e ir mudando a linguagem de acordo com a idade. Não só observando minha família, observa as mães dos amigos das crianças e tudo. O que acontece? Por exemplo, do bebê para a criança maiorzinha. Você ainda quer falar que nem bebechinho. E a criança não quer mais. Não. E aí não cola. Aí a criança tá lá virando adolescente, você tratando na comunicação, naquela linguagem de criança pequena. Sim. Aí começa a criar uma distância, e isso fica muito maior na adolescência. Uma aversão. A gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Mas assim, o que eu percebo? Até a maneira de corrigir, o pôr de castigo, é diferente quando é pequenininho, quando é maior. Se você fica, por exemplo, quando é bem pequeno, tem coisas que você tem que resolver na conversa. Sim. Se a criança é mais agressiva, você vai ter que conversar. Mas depois de uma certa idade, não é só ficar de papinho. Não. Ela tem que ter uma perda muito grande se ela for agressiva com alguém. Ela tem que ter um castigão. Tem. Mas vamos voltar para a primeira infância. O que eu vejo lá? Vou até pegar minha colinha aqui, ó. Criança pequena, primeiro, de novo, observar e respeitar o padrão de comunicação do seu filho. Então, você vai deixar o tímido ser tímido. Isso. E deixa o extrovertido ser extrovertido. O extrovertido te incomoda porque é muito extrovertido. Aí você quer que ele se feche porque você sente vergonha. Olha só, mas o que você falou, olha que legal. O extrovertido te incomoda porque ele é muito tímido. E isso acontece muito. Os pais se engatilham com os filhos. É, né? Eles trazem as suas faltas nos filhos. Né? Ah, a minha filha deveria falar mais. Ah, o meu filho fala muito pouco. Mas não é da natureza. Ou às vezes esse pai que foi criado num ambiente que ele não tinha oportunidade de falar. E ele acha que o filho fala pouco, mas não é isso. Mania que a gente tem de replicar, né? Sim, é porque esse pai não elaborou. Às vezes chegam para mim mães que querem colocar a filha na terapia. Né? E aí eu faço 2, 3, 4 atendimentos e falo, olha, ela pode continuar, mas não tem essa necessidade constante, porque ela não tem esse problema. Mas o pai e a mãe, ele engatilha com o filho e ele faz contra-transferência com o filho. Olha só. E a gente confunde a comunicação que você fala assim, ó, não fale com estranhos. Aí tem um amigo seu que é amigo seu, mas é estranho para a criança. Esse aqui é obrigar a responder, corresponder, abraça o tio. E uma coisa que eu acho muito legal também é a comunicação da negociação com os pequenininhos. Então, não só a negociação. Diz que a criança precisa saber o que vai acontecer a seguir. Por exemplo, hora do banho. O porquê das coisas. Isso, hora do banho. Mas e depois do banho? Então, falou, agora nós vamos tomar banho, aí depois você vai jantar, e aí nós vamos dormir. Então, ela entende 3 sequências para frente. Ela fica mais tranquila com relação ao banho, não é? Faz sentido, então? Total, porque a criança ela não tem ainda noção de tempo e espaço. Ela quer brincar o tempo todo, parece que uma brincadeira de 5 minutos levou horas, uma brincadeira de horas levou só 5 minutos. Olha então, o que só. a criança tem? É o prazer, é a recompensa imediata. Porque ela tá com fome, ela ganha comida na hora, né? Ela quer carinho, ela ganha abraço. Então, isso é da criança. Por isso que a gente fala, às vezes, que tem homens e mulheres que se comportam como crianças. Né? Porque eles só olham para a recompensa imediata, só olham para o prazer. Né? Só que é aquela dopamina barata. Eu não preciso me esforçar e me dedicar para ter algo. É a cachaça do boteco. Exatamente. Não é de qualidade. Não, e não quer nem pagar ainda, que é de graça. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, com a criança pequena, ó, também vou observar, eu observo o bebê, não vou forçar a comunicação. A minha comunicação, então, vai falar por analogias. Se eu vou levar a criança a fazer algo, conto que venha a seguir pelo menos umas 2 sequências, é mais fácil a chance dela te obedecer. Sim. E tem muita gente trabalhando em casa, e aí eu sugiro o seguinte, o que eu fiz muito? Nós, por exemplo, Nós, né? Que tá tudo lá, tudo misturado. Mas aí as pessoas comentavam, eu fazia muita live ao vivo, e falava assim, as suas crianças não ficam passando, não te atrapalham, porque eu negociava. Sim. Então eu falava assim para eles, agora a mamãe vai lá, é ao vivo, não pode aparecer. E não tinha porta. Sim. Então eu levei eles até o local, mostrei a mesa, mostrei o computador. Gente, isso é mágico, tá? Porque quando a gente pega no telefone ou no computador, a criança fica doida, sim, né? Porque quer concorrer com aquilo lá. Aí eu mostrei para eles, eu falei, olha lá, tá vendo? Ali eu tô trabalhando. Quando eu tiver ali é uma cápsula, falei para eles. Isso na pandemia. Eu falei, e aqui tem uma parede invisível.
Você não pode passar. Se for uma emergência, você chama a mamãe. Só que eu falava assim, eu vou ficar ali até tal hora. Desculpa, ó, mexendo no microfone. Até tal hora. Depois disso, nós vamos brincar. Ou depois disso, nós vamos comer. Depois disso, nós vamos sair. A recompensa. Exatamente. E a negociação prévia. Nossa, eles ficavam lá, eles passavam, viam, sinalzinho, daqui a pouco, e continuava 1 hora de live tranquila, e depois tem que cumprir, né? Mas tá vendo? O que você fez? Você entrou na ambiência da criança. O que eu vejo? Qual é o principal erro na comunicação? É a falta de afetividade, e hoje, como as crianças elas são muito espertas, cognitivamente, elas sabem mexer no celular, elas são muito intuitivas. O erro dos pais é achar que a criança ela entende igual o adulto, que ela falou uma vez a criança vai entender. Mas isso é desprezar a necessidade de desenvolvimento da criança e o universo da criança. Olha só. Então, você trouxe para a criança uma linguagem afetiva e uma linguagem, o quê? Que traz para a criança o que a gente fala de estimular a imaginação, o lúdico. Você trouxe uma linguagem lúdica para a criança, fantasiosa. Você entrou no universo da criança. Quando você fala, eu falei para eles que ali era como se fosse uma cápsula. Você entrou dentro da forma que ela se comunica com o mundo, porque a criança, ela é fantasiosa. Então, às vezes, os pais falam, mas a criança mente muito. Mas o que é mentira, o que é fantasia? Às vezes ela não tá mentindo, ela tá fantasiando. Eu preciso entrar naquela fantasia para entender o que ela quer me dizer. A gente põe muita adultice, né? Isso, a gente fala, né, na pedagogia, por exemplo, Philippe Arrier falava, né, que a gente queria fazer mini-adultos. Lá na Idade das Trevas, lá na época medieval, as crianças eram vistas como mini-adultos. Então, se você vê as fotos das crianças, elas eram mini-adultas. Tadinhos. E então, a história da criança, né, tem até o livro, né, do Philippe Arrier que fala sobre a história da infância. É relativamente nova a história da infância. Olhar para a criança, para as suas necessidades. Eu vou trazer uma frase aqui que acabou de vir na minha mente. Se ela estiver muito forte ou muito pragmática, você me fala. A parte as patologias, lógico. Sim. Eu acredito que não existe criança difícil. Existe a dificuldade do adulto em lidar com a criança diferente dele. É isso? E, na verdade, por que a criança é difícil? A criança, vamos lá, a criança ela sente o ambiente. Como que tá esse ambiente dessa criança? Não é? Essa criança que grita muito, será que esses pais falam baixo? Bom, eu acho que tudo é espelho. Não é culpabilizar pai e mãe. Porém, culpabilizar não exime o pai da responsabilidade de assumir o quanto ele contribui para aquela criança estar adquirindo um sintoma da família, porque é isso que a gente fala na terapia. A criança, ela desenvolve o sintoma. Então, se aquela família é irritada, ela vai desenvolver esse sintoma. Se aquela família se comunica com falta de educação ou com agressividade, ela vai desenvolver esse sintoma. Olha, Leandro, você falando isso, eu lembrei que a minha mãe, foi muito marcante isso que ela me falou, esse conselho de mãe que ela me deu logo que eu me tornei mãe. Ela falava assim, sua filha vai ser o que você for. E eu percebi, como que eu percebi que eu era extremamente ansiosa quando eu via minha filha ansiosa. Eu falei assim, eu comecei a me ver nela. Eu falei, olha o que eu fiz com ela. Me deu uma culpa, para variar, né? Na constelação a gente fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu sou muito especialista nisso. Por isso que tem o Leandro para me ajudar, né? Aí eu falei, gente, mas foi bom, porque esse espelho me fez, inclusive, ir atrás dessa solução aí, de melhorar a questão da ansiedade. Aí, olha que legal, né? Eu acho muito legal isso, Karina, porque você é uma pessoa empática, né? E você olha para algo não como um problema e fica reativa. Porque muitas pessoas poderiam falar assim, essa menina tá aprendendo isso com quem? Por que ela tá ansiosa? Se ela não tem nada aqui para fazer, se ela não tem uma responsabilidade. Mas você, como começou a fala, falando de observar, como você se observa, como você faz terapia, você não trouxe para você como uma culpa, né? Mas isso fez olhar como eu estou me relacionando com a minha filha? Isso é mágica, eu acho que é uma mágica na sua própria vida. Você adquirir o hábito da observação e aí coloca uma frase na sua mente assim, interessante.
Então, quando eu tô percebendo algo que eu quero reagir como você fala, eu me corrijo e penso assim, interessante, deixa eu observar um pouco mais. Não é desesperar, não é buscar culpado, não é achar que você é uma mãe ruim, entrar naquela paranoia de que eu sou uma péssima mãe, como muitas pessoas entram. E é doído. Aliás, a nossa geração é assunto para daqui para frente. Temos até que dar uma acelerada, porque o nosso tempo está indo. Mas a nossa geração é muito cheia de culpa e tem algumas características modernas que contribuem. Então, assim, apesar da gente estar falando essas coisas, gente, quero deixar claro aqui. Primeiro, a gente erra nisso tudo, Leandro. Sim. A gente erra, a diferença é que a gente observa. E aprende, não persiste no erro. E aí estamos compartilhando o nosso momento de vida, né? Então, assim, pelo amor de Deus, não fica se dando chibata, porque já tem muita chibata por aí, né, Leandro? Isso eu aprendi com você, porque eu era rainha da chibata. E a última dica de comunicação, então, com a primeira infância que eu dou, eu ainda não arranjei um termo melhor, tá? Mas é a bronca antecipada. O que é a bronca antecipada? Tá indo... Um case que acontecia, minha filha ia para casa da avó paterna, ela fazia, porque lá ela tinha uma segurança incrível para me confrontar. Da casa. Nossa, chegava lá, essa guria fazia tanto escândalo para tudo, e aí a minha sogra com dó, e ela percebia que como não é a minha mãe, a minha sogra não tinha a mesma liberdade. Então, ela tirou um proveito disso algumas vezes, até que eu falei, quer saber? E aí, dica dos meus pais também, eles falaram assim, dá a bronca antes, você tá no carro indo para lá, a bronca vem antes de acontecer. E aí eu comecei essa comunicação de falar assim, eu não quero saber disso, daquilo, se acontecer isso, daquilo, a consequência será... Então, tá avisado, que a bronca vem antes de acontecer. Então, vai para um lugar público, está indo para o cinema, seja o que for, que você não quer que a criança faça, ou é um padrão dela, experimenta essa comunicação da bronca vir antes, da criança já saber a consequência. Gente, criança entende tudo. Mas isso é ser pai, isso é ser mãe. Não né? é? Isso é ser pai e ser mãe de verdade. E o que é o papel do pai e da mãe? É orientar, é ensinar para a vida, é direcionar. Não é levar isso para a escola, não é levar isso para a terapia. Na terapia, o terapeuta vai desenvolver habilidades socioemocionais. Ali a família também desenvolve, mas a família desenvolve o vínculo familiar, que é diferente do que a gente desenvolve na terapia. Você falando isso de preparar para a vida, Leandro, aí a gente já pula até para os maiorzinhos, a gente já está na criança maior, né? Estamos indo para pré-adolescente. Então tá. O que aconteceu? Eu tô com 3 em casa, um de 10, que ainda é criança, ainda mais por ser menino, um pouco mais. É o meu também. Não é? Aí a de 13 para 14 é outro universo. É outra comunicação. E agora o bebê. Aí o que aconteceu? O primeiro choque de comunicação que foi meu filho que me deu quando ele era menorzinho, ele falou, por que você fala diferente comigo da maneira como você fala com a Tetê? Porque com ele era mais, né? E com ela não. E como falar isso sem pôr culpa nele? Porque eu tive que explicar que ele me desafiava mais. Sim. Um pouco, cheguei nisso. Falei, olha, sua irmã acaba que ela obedece mais, né? Ela já aprendeu. Aí, quando veio o baby, né? Eu fiquei observando eles. Não tem como não ter ciúme. Eles estavam muito preparados emocionalmente, mas... Perderam espaço, é verdade, é real. Só que aí, eu não sei se é porque eu sou da comunicação, eu levo isso para casa, né? Qual foi a primeira reclamação deles? O jeito de eu falar com eles estava completamente diferente do jeito de falar com o bebê. E fui me corrigir, porque eu percebi que a minha fala não estava muito boa. Sim. Ela estava confundindo autoridade com bronca e não precisa. E aí eu tive que explicar. Aí que eu quero entrar, eu quero que você comente na parte da terapêutica. Eu falei para eles assim, olha, crianças, tá acabando nosso tempo. Eu falei assim, olha, crianças, essa fase que o João Paulo tá, e até como vocês estavam até pouco tempo, a mamãe precisa deixar vocês confiantes, felizes, entenderem o próprio valor. Quer dizer, vocês recebem muito mais aplausos quando são pequenos, para serem confiantes. Agora, eu preciso preparar para a vida. Vocês já estão mais da porta para fora do que para a porta para dentro. Sim. E aí, para a vida, eu preciso que vocês sejam resistentes, resilientes. Então, é outra... Vou falar diferente, vou agir diferente com vocês. Não tem como ser igual com o nenê. Me fala um pouco sobre isso, do preparar para a vida. O momento que você começa a perceber que tem que tirar do ninho, já na emoção ou na atitude, e começar a jogar, porque lá fora, ninguém vai perdoar o tempo todo. Primeira coisa, né?
Como terapeuta, eu te falaria assim para você como mãe. Você não vai dar conta de tudo. Também, né? A gente fala que as mães, elas precisam entender que elas precisam ser suficientemente boas. Você tem 3 filhos, todos eles têm muitas necessidades. Né? E é humanamente impossível dar conta de você atender as necessidades de todos. Então, eu atendo muitas mães que vêm com esse conflito de como dar conta, de como não traumatizar por conta das relações que são diferentes. Um trauma, por exemplo, que é o maior das consequências ou preocupações dos pais, não é algo assim por conta da comunicação. Isso pode ficar ali na criança, mas é um movimento, é o tempo de qualidade. O que é o ideal? É trazer para a consciência o que a gente estava falando. A TT já tem 13 anos. Chegar e falar, TT, meu amor, você tem 13 anos. Você agora é uma mocinha, você vai gostar se a mamãe ficar falando pra você o que você tem que fazer toda hora? Você fazer a técnica do cobertor. Não, mãe, eu não vou gostar. Então, meu amor, então por isso que eu falo com você diferente. Fred, você tem 10 anos, você é um bebê? Deixa ele responder. Não. Você gostaria que eu ficasse te tratando como um bebê? Não. Você quer que eu vou lá, a mamãe vai te dar banho? Você quer que a mamãe vai te dar comida na boca? Ele vai falar, não, para de falar isso, porque o Pablo é assim. Não, para de falar isso. Eles odeiam. Mas é isso que é legal, é fazer perguntas para eles refletirem, né? Então tá, por isso que a mamãe, e assim, né, você vai perder, não tem como ter 3 filhos e não perder o tempo de qualidade com eles num tempo de relógio. Não tem como. Isso vai acontecer. Isso é normal e é saudável para a criança, porque ela também vai aprender a lidar com a frustração, com o tempo das coisas, entender que ela é maior, que ela inclusive pode ajudar na dinâmica da casa, porque hoje a gente sabe que os filhos precisam. Harvard já comprovou em uma pesquisa científica que os filhos que ajudam as crianças que crescem ajudando em rotinas da casa, é óbvio, de acordo com a idade, que não é trabalho infantil, nem trabalho doméstico, que fique bem claro, né? Arrumando a sua cama, dobrando as suas roupas, elas são crianças que lá no futuro serão adultos mais bem-sucedidos. Que adultos bem-sucedidos foram essas crianças. Exato. Então, o legal das pesquisas, né? Científicas é que as pesquisas, principalmente que analisam o comportamento, elas levam anos para encerrarem, porque elas pesquisam por vários e vários anos. Então, é por isso que as habilidades socioemocionais desenvolvidas na infância, elas repercutem por toda a vida, assim como as suas faltas. Olha que legal. E aí, a minha sugestão é, se tem um padrão de comunicação que não vai mudar de acordo com a fase dos seus filhos, até que eles se tornem adultos, é causa e consequência, fato e consequência. Então, assim, desde pequenos já começa a falar, se fizer isso, vai acontecer aquilo. E se acontecer aquilo, vai reverberar naquilo outro. Isso não muda. Então, assim, o que pode mudar é a forma de falar. O jeito de falar. Isso, pode ser mais amorosa, meu amor, com você ou sem sabe. Analogia. Isso. E sempre trazendo, eu gosto muito de trazer a parte afetiva, porque é o que cria diferenças na comunicação da criança. Então, Leandro, você falando isso, vamos para o adolescente, que todo mundo conhece aquele livro As 5 Linguagens do Amor. Se não leu, conhece, ou já ouviu falar, né? E existe... E vamos falar no próximo tema também, nas 5 Linguagens do Amor também, dos relacionamentos. Vamos falar. Hoje nós vamos citar só por causa do adolescente, porque... tem gente, não é todo mundo que sabe. Existe o livro que eu vou indicar, As 5 Linguagens do Amor Adolescente e As 5 Linguagens do Amor para Criança. Gente, isso é um curso de comunicação. E aí que eu tô lendo a do adolescente, né? E outra coisa que eu faço muito é buscar nos livros tudo que a minha vida me demanda. E aí o adolescente, sabe o que acontece? Não interessa o perfil de comunicação dele ou a linguagem do amor. Na adolescência, é o que você acabou de falar, ele precisa mais do que nunca de palavras de afirmação. Gente, é o elogio. E aí qual é... O que a gente faz na adolescência? Que eu reparei começou a acontecer lá em casa e estou mudando. A gente faz o contrário. Você chega, o adolescente está lá no sofá. Você volta, 12:30 está dormindo. Aí você chegou cansada, a cozinha está virada do avesso. É paulada, né? No bom sentido. Você está sempre dando bronca ou criticando, porque você quer jogar ele para a vida. E não sabe fazer isso elogiando. E é a fase que ele mais precisa, porque ele chega a achar que você não o ama se você enche ele de crítica. E a gente ama criticar adolescente. Olha a linguagem
totalmente oposta. É porque, vamos olhar na história da... Como eu sou professora há muitos anos, eu gosto de trazer isso, né? E na psicanálise a gente sempre fica indo e voltando no porquê das coisas, né? Por que a gente funciona como a gente funciona. Então, vamos olhar a história da humanidade, né? Você lembra com quantos anos a sua avó se casou? Não. Não? Ah, muito cedo. Tem mais ou menos uma ideia? Bom, a minha avó, para a época dela, foi até tardia. Ela... acho que foi depois dos 20, que na época dela era tardia. Tardia. A minha avó se casou com 16 anos. Que era normal. Então, antigamente, né, vamos olhar, e é isso que a gente fala na constelação, que a gente precisa entender os padrões herdados, né? Isso é um padrão herdado, que sem você perceber, a gente herda esse padrão. Né? A gente imagina que o adolescente, ele dá conta de tudo. Por exemplo, a minha mãe e as minhas tias começaram a trabalhar com 7 anos de idade. Isso, pra mim, é inimaginável, eu não consigo imaginar. Eu olho pro Pablo, tem 10 anos. Eu não consigo imaginar minha mãe com 10 anos e as minhas tias com 10 anos morando fora na casa de parentes para trabalhar cuidando de crianças. Elas moravam fora, elas dormiam na casa, elas eram empregadas domésticas com 10 anos naquela época. Olha só. Então, isso fica muito forte na cultura. E isso gera um padrão. Então, isso fica no inconsciente. Então, essa geração, por exemplo, minha mãe tá com 60 hoje, eu tô com 35. É muito pouco o tempo de diferença. Então, imagina assim, na cabeça da minha mãe, ela viveu tudo isso. É óbvio que hoje, imagina, nem nós fizemos e nem os netos. Mas inconscientemente gera esse padrão. Não, peraí, eu dava conta de fazer tudo isso, a minha avó dava conta, minha bisavó dava conta. Por que esse adolescente não dá conta? Mas hoje nós vemos que é completamente diferente. O que se espera desse adolescente, as habilidades socioemocionais desse adolescente é diferente. E é isso que é legal você falar. Então, muda a linguagem, por quê? Porque muda a forma de se relacionar com esse adolescente. E esse adolescente ainda precisa de pai e mãe. Embora ele tenha mais autonomia, ele ainda precisa do pai e da mãe. Uma coisa que o adolescente não gosta e que dá muita briga, por exemplo, é que às vezes os pais, eles confundem, né? Orientação com controle. É, verdade. O pai precisa ainda ter um controle sobre o adolescente? Precisa, mas a forma de comunicar precisa ser muito mais reflexiva, estimulando do adolescente o processo de reflexão, até porque as pesquisas científicas já comprovaram, né, que a parte do cérebro, né, que fica pronta do ser humano, que controla o instinto de compensação e perigo, fica pronta a partir dos 21 anos. Olha então, só. a gente fala que é quase como um condicionamento. A gente, às vezes, você, como uma filha com um filho adolescente, você deve falar, puxa vida, eu já falei isso pra você mais de 10 vezes. Sim, tem que falar mais de 10 vezes. Por quê? Porque na cabeça do adolescente, ainda mais hoje, totalmente automatizada, é tanta informação, é tanta coisa, e hormonalmente, que ele não tem o foco que a gente espera que ele tenha. E não é para te provocar, né? Não, exatamente, não é para te provocar. Não é para te provocar. E você falando isso, Leandro, eu tô aqui observando, né, e lembrando que é importante a gente ter um esforço de entrar no universo deles. Sim. Por exemplo, chega uma hora que você não consegue impedir de estar na rede social. Não vou discutir que a partir de que idade, não é meu âmbito isso, né? Não sou conhecedora. Cada casa funciona de um jeito. Cada caso funciona do jeito, cada criança tem um nível de maturidade, ou adolescente e tal. Mas a minha já está na rede social e eu tô ali, perto. Só que aí não tem um algoritmo? Sim. Como que eu contribuo para o algoritmo que eu quero na rede social dela? Eu fico compartilhando conteúdos de valor. Eu mando para ela, primeiro que eu mostro, eu sei que você tá aqui, tá tudo bem, né? Tamo junto. Esse também é um canal que a gente pode se conversar, inclusive. Tamo junto na rede social. Sim. E aí eu sei que se ela assistir as coisas que eu mando, começa a trabalhar o algoritmo para esse conteúdo que vai chegar mais. Então eu comecei a compartilhar conteúdo de consciência a respeito de tela para ela. E ela assiste e comenta de volta. O que aconteceu? Eu consegui perceber uma mudança de comportamento dela com relação à tela por autoconsciência. É muito melhor do que eu ficar falando. Provavelmente ela acessou mais ela não conteúdos. Vai ser resistente. Ela deve ter acessado conteúdos que eu nem mandei a respeito do assunto. Olha que legal, você foi inteligente. Né? Você não se excluiu do mundo dela. Não né? dá. Você buscou. É isso que a gente fala, por exemplo, na constelação. O que a gente precisa entender? O nosso lugar de pai e o lugar do filho. Né? O pai está aqui atrás empurrando e conduzindo o filho para a vida. Igual aqui nos bonequinhos, né? Os pais estão aqui. Os filhos estão na frente. Os pais veem mais longe da onde os filhos não veem.
Então, ser pai dá trabalho. Às vezes as pessoas falam, mas criança não dá trabalho sim. Mas o que é trabalho? Né? Um exemplo, esses dias eu tenho uma paciente que ela se cobrava muito sobre o maternar, que entrou nessa paranoia que você trouxe, né? E aí ela mudou muito, né? Óbvio, com muita terapia. E aí na última sessão ela falou assim, nossa, Leandro, eu tava querendo ter um dia perfeito com os meus filhos, eu levei eles pra tomar um café, e aí lá no café você precisava de ver. Deu tudo errado. Eles, olha, pareciam mal educados, eu fiquei morrendo de vergonha, minha cara foi no chão, que não sei o quê, É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece. Mas eu falei pra ela, mas tá vendo? Você percebe que o programa que você fez, achando que seus filhos de 8 e 6 anos iam dar conta, é um programa de adulto. E eles não. E pelo fato deles estarem brincando, chamando a atenção, isso é da criança, isso não é ser mal educado. A espontaneidade é saudável pra criança. Olha só. Então, não é que seus filhos são mal educados. Você que talvez idealizou um programa de adulto e não percebeu. E ela falou, nossa, é verdade. Eu, por exemplo, percebo que eu morro de medo da minha mãe ficar falando que os meus filhos são mal educados, igual ela falava, que comentava dos meus primos. E aí eu cresci uma criança perfeitinha, eu não errava. E hoje eu vejo o quanto que isso me trouxe prejuízo. Olha só, isso na terapia, numa conversa, assim, que ela falando do que foi tomar um café. E ela identificou um padrão. Tá vendo? Por quê? Porque esse padrão, ele reflete na nossa vida até a fase adulta. E ela estava se engatilhando com os filhos com um problema que ela sentiu quando criança. A gente transfere, né? É a transferência. A minha última dica de comunicação na linguagem com o adolescente isso vale para de adolescentes a adultos em todas as relações, até profissionais, escolha a hora de falar. Exato. Não tem que ser dito naquela hora porque aconteceu naquela hora. Não é? Exatamente. Aliás, esse é o segredo da conexão. Então, você vai conversar, você vai ouvir coisas que não quer. E aí, aguenta firme. Recebe, né? A gente brinca. Não leva pro pessoal. Fica lá, seja uma esponja, absorve e briefing. Ou mais tarde no mesmo dia, ou até no dia seguinte, olha, filho, estava lembrando daquela conversa. Isso. E aí é a hora de falar, de aconselhar, de sugerir e até de criticar. Então, assim, nem tudo tem que ser dito no momento que está acontecendo. Acho que aí vem uma grande sabedoria e é a arte dos melhores comunicadores. Ser ouvinte para depois ser o falante. Isso. Essa é a dica. E para finalizar, Leandro, vamos falar da comunicação com os nossos pais. Eu vi uma informação, e isso começou a aparecer em sala de aula com os meus alunos, a nossa geração, uma geração, a gente é muito forte. A gente se critica muito, mas para pensar. Eu pelo menos, você é mais novo que eu nasci analógica. O mundo digitalizou. Aí eu tenho filhos que já nasceram digitais, eu preciso educá-los ou defendê-los de algo que eu não vivi. Além disso, como a nossa geração demora mais para casar, demora mais para ter filho, é a primeira geração da humanidade que tem que cuidar dos filhos e dos pais ao mesmo tempo. Então a gente tem os filhos, os pais e a gente mesmo. Estou comentando isso porque existe a comunicação com os pais também. Não é? Então, assim, existe o pai naquela fase que eles estão muito bem, muito produtivos, muito fortes, e existe o momento em que os pais vão ficando mais vulneráveis, mais frágeis, e a gente quer agir como o pai dos pais, e quer dar bronca, e aí começa a ter muito conflito de comunicação. E ali que você tem que entender o seguinte, ali você começa a retroceder em algumas técnicas de comunicação, analogias, por exemplo. Né? A gente vai ficando mais gentil e não tão pragmático. Então, também tem que mudar. O risco de infantilizar os pais, que é o que eu vejo muito os meus pacientes fazendo. Eu tenho 3 bebês em casa, que são 2 filhos e o meu pai, ou 2 filhos e a minha mãe. Não é bom rotular, né? Não é bom. Pro pai, você quer ser chamada de bebê? Se você se chama pela constelação, a gente fala, você se sente mais fraco ou mais forte? A sua filha te vendo como uma bebê. Totalmente enfraquecida. Completamente desconfortável. É ruim. É ruim. Então, já desequilibra o sistema. E já vai fazer uma confusão também, trazendo para você muitas responsabilidades e dificuldades de gerenciar o tempo, gerenciar as necessidades, porque você vai colocar gerações completamente diferentes numa mesma tomada de decisão. Olha só.
Bom, concluindo e aconselhando no final, a dica é: estude, leia, acesse conteúdos, não para de buscar a respeito dessa comunicação com os filhos ou com os próprios pais e se perdoe, Sim. né? Vai tranquilo, observa mais, Sim. cobra menos, julga menos, tanto de si quanto do outro. E como é que faz um difícil ficar fácil, Leandro? Fazendo várias vezes, não é? Até ficar fácil. E entender que relacionamento, ele nunca vai ser igual. Sempre vai mudar, né? O relacionamento amoroso começa de um jeito. Então, a gente precisa entender o princípio da mutação. O ser humano, ele só muda o tempo todo. E entender que a família muda. A família, ela sempre muda. A família muda, o relacionamento do casal muda. E a falta de mudança é a morte, né? Então, é entender que forte sempre... isso, hein? O que não muda, morre. Né? E até quando morre, continua mudando. Na verdade, a gente pode até rever esse conceito. Mas é entender que a família não é algo... combinou, tá sempre combinado. Né? A gente, às vezes, revisita aquele combinado, a gente reforça. Mas é abrir espaço no coração, a gente fala na constelação, para... O que eu busco sempre orientar, né? Ver o que traz harmonia, o que traz amor. Fora isso, é conflito, reveja. Bom, e se as coisas mudam e as pessoas mudam e a dinâmica da família muda, a comunicação muda também. Muda. Não dá para seguir falando as mesmas coisas do mesmo jeito por 20 aanos. Não. Porque aí começam conflitos que antes não existiam. Há 20 anos a gente não estaria aqui. E a gente começa a reclamar que o outro mudou. Se as coisas mudam, mude a maneira de comunicar. Mudando a maneira de comunicar, você até muda as coisas para melhor. Exatamente. Então é isso aí, Leandro. Vamos seguindo. Essa metamorfose ambulante. Isso é a vida. Viver é mudar o tempo todo. Yes. Até a próxima. Até a próxima. Até mais, gente.